Investigação forense. Pouco depois da meia-noite, durante o verão, a polícia de Harrisburg recebe um chamado sobre um atropelamento com omissão de socorro. Quando chegamos ao local, a primeira coisa que vimos foi uma jovem ferida no chão. Mas a rua está completamente deserta. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma testemunha que tivesse visto algum carro ou alguma pessoa fugindo do local. Vamos transportar. Ou qualquer acontecimento suspeito. O acidente foi descoberto por um homem que estava a caminho de casa e deu de cara com o corpo na rua. Então, ele decidiu parar e bloquear a rua com o próprio carro e depois ligou para o número da emergência. Isso, devagar. Nós olhamos em volta para ver se havia alguma agenda no chão ou uma carteira com documentos, mas não encontramos nada disso. Ela está viva. O seu estado era muito grave. O pulso está muito fraco, os sinais também. Os socorristas trabalham desesperadamente para manter a mulher viva. A prioridade era levar a vítima ao pronto-socorro. 1, 2, 3. Os paramédicos tentaram estabilizar os sinais vitais na medida do possível e correram para o hospital. Os investigadores ficam no local para descobrir se a única testemunha pode ser considerada suspeita. O senhor viu algum carro ou alguma pessoa passando pela rua? Não, eu estava voltando do trabalho e não vi ninguém. Ele parecia muito transtornado com o que tinha visto lá. Será que podemos dar uma olhada no seu carro? Podem, claro, claro. A primeira coisa que a gente pensou foi que o cara podia estar envolvido no incidente, então óbvio que nós procuramos algum sinal de atropelamento. Fomos ver se tinha algum amassado ou alguma coisa quebrada, tipo um vidro, um farol, qualquer coisa assim, mas não encontramos nada no carro dele. No hospital, a equipe médica luta para salvar a desconhecida. Mas, às 1h50 da manhã de 10 de junho de 1994, ela foi declarada morta no hospital de Harrisburg. Ninguém sabia como o corpo da vítima foi parar no meio da rua. Era um mistério. Uma das primeiras providências foi tirar as digitais do corpo para tentar identificar a mulher. Quem era a vítima? A polícia tinha muitas perguntas, mas não tinha nenhuma resposta. Nos atropelamentos é comum encontrar fragmentos de coisas que quebraram no carro. Para fazer a perícia, a polícia de Harrisburg chamou a equipe de reconstrução de acidentes. É um setor da engenharia de tráfego especializado nesse tipo de investigação. Eles costumam procurar marcas de pneus para saber se o carro freou. Também procuram cacos de vidro, que podem sugerir uma lanterna ou um farol que quebrou no acidente, e qualquer tipo de evidência nesse sentido. Quando a engenharia de tráfego procurou as evidências, não encontrou nada. Isso não descarta um acidente, porque um carro poderia ter seguido em frente sem frear. Ou talvez não fosse apenas um caso de acidente de trânsito. Quando amanhece, os investigadores ainda estão procurando evidências no local. Tava tudo concentrado nessa área. Então eu acho que a única prova é o sangue, né? Tinha uma poça de sangue grande embaixo da vítima e uma quantidade menor a 1,5 metros. Coletem amostras das duas poças, certo? Coletamos amostras de sangue para o legista determinar se havia algum sangue no local que não fosse da vítima. Porque se alguma amostra não fosse do sangue dela, saberíamos do envolvimento de outra pessoa. O corpo é transportado para ser examinado pelo legista. E cabe a Graham Hattrick desvendar o mistério dessa morte. O meu trabalho é ouvir os mortos e falar por eles. Ninguém tinha descoberto o nome daquela mulher. Mas eu estava ali para escutar a história dela. E se eu entendesse o que ela queria dizer, talvez fosse possível descobrir o culpado. Desconhecida.
Mulher afro-americana, 1,52 m, cerca de 45 quilos. Quando nós fazemos uma autópsia, sempre trabalhamos com a teoria ou hipótese de que pode ter sido homicídio. E depois tentamos provar o contrário. Não podemos tirar conclusões infundadas numa investigação de morte, senão vamos ser tendenciosos e procurar evidências que confirmem a nossa opinião. Então, a regra de ouro é descartar homicídio. A desconhecida está usando uma camisa de mangas curtas com capuz, uma camiseta vermelha e uma calça branca. A camisa da mulher estava rasgada e estava toda manchada de sangue. Havia contusões no lado esquerdo do corpo e também escoriações diferenciadas, como se ela tivesse se esfolado no asfalto. Vários rasgos na camisa. É, e tem asfalto. A maioria localizada no lado esquerdo do corpo. Os rasgos e o asfalto e também as escoriações no corpo da vítima eram indícios de que ela teria caído com o lado esquerdo do corpo no chão. E esses indícios eram compatíveis com atropelamento. Mas ao olhar de perto, Graham nota algo de estranho. Eu vi uma ferida na bochecha esquerda que era meio fora do comum. É uma lesão perfurante muito irregular para uma facada. Eu vi uma laceração e não um corte no lado esquerdo do rosto. E eu constatei isso por causa da forma irregular das bordas da ferida e também da exposição das fibras de colágeno. Eu duvidava que fosse um ferimento de entrada de bala, mas podia ser uma ferida de uma bala de raspão. Em casos como esse, é importante examinar com atenção para ver se o objeto que causou a ferida está em alguma parte do corpo da vítima. Fizemos uma radiografia para checar se havia algum fragmento escondido atrás da lesão. A radiografia comprovou que não havia um projétil no crânio, nem no rosto. Então não havia sido uma bala. Vocês não acham estranho ver uma lesão perfurante numa pessoa atropelada? Não necessariamente. Várias coisas poderiam ter causado a perfuração no rosto. Poderia ter sido um fragmento de uma peça que se soltou do carro e atingiu a vítima. Poderia ter sido algum objeto afiado que estava no chão quando ela foi arremessada no asfalto. Mas não dava para ter certeza. A maioria das lesões da desconhecida são compatíveis com um atropelamento, exceto uma. Estão vendo esses pontinhos na pálpebra dela? É, estou. E na parte branca do olho. Esses pontinhos são pequenas hemorragias. Eram sinais de uma asfixia. Pode ser que ela tenha caído de um jeito que obstruiu as vias respiratórias. Sim, mas isso seria muito improvável. Havia duas hipóteses. Uma delas era que ela poderia ter se machucado com o impacto do carro. A outra era que ela poderia ter sido estrangulada. A gente tinha que descobrir qual era a história real. Mas há outra parte da história que está prestes a ser desvendada. A perícia tinha tirado as digitais da vítima ainda no hospital. Depois fizemos uma busca no banco de dados para a identificação. E apareceu um registro que era compatível. A vítima é Kim Granson, de 36 anos. Dadas as circunstâncias, avisar a família será especialmente difícil. Na Pensilvânia, a legislação exige que o próprio legista se encarregue de avisar as famílias das vítimas. É a nossa tarefa mais difícil emocionalmente. Logo, as 4 irmãs de Kim ficam sabendo de sua morte. Quando eu atendi o telefone, perguntaram se eu estava sentada e eu perguntei o que aconteceu. E aí eu ouvi que encontraram a Kim morta. Foi a minha irmã que me avisou. Ela disse: aconteceu uma coisa horrível, muito triste. Eu perguntei: o que foi? Você está chorando? Ela disse que a Kim tinha morrido.
Então eu comecei a gritar muito, muito de desespero. Eu fiquei arrasada. Naquele caso foi especialmente difícil porque eu ainda não tinha uma explicação para a morte. Vários fatores estavam nos dificultando e não sabíamos se havia sido homicídio ou não. Ainda precisávamos investigar mais, porque não havia sido omissão de socorro. Talvez um homicídio. Horas depois da suposta morte por atropelamento de Kim Grandison, de 36 anos, o legista Graham Hattrick ainda não sabe se foi realmente um homicídio. Como ela morreu? A família precisava saber a resposta. Kim era a caçula de uma família de 5 irmãs. A Kim era muito criativa. Quando era pequena, ela fazia desenhos. A gente achava que ela ia ser artista ou alguma coisa assim. Mas logo após seu aniversário de 12 anos, Kim perdeu a mãe e a inspiração para desenhar. Sabe, a personalidade dela mudou. Parecia que ela estava perdida. Você tem que ir para a escola. Ela ficou muito abalada. Não parecia a mesma menina, eu não a reconhecia. Teve um dia que ela resolveu ir fumar um cigarro lá no quintal. Eu a peguei no flagra. Eu mandei ela apagar o cigarro e voltar para a escola. A Kim tinha arrumado más companhias que acabaram apresentando drogas e bebidas para ela. Para superar a morte da mamãe, ela começou a andar com gente errada. Poucos meses depois de seu aniversário de 18 anos, ela anuncia que está grávida. As irmãs receiam que a vida de Kim continuará a se complicar. Mas no final, Kim a surpreende. Ela estava ficando ótima. Sem drogas, sem bebida, sem cigarro, sem nada. Durante os 9 meses de gestação. 9 meses depois, Kim dá à luz um menino. Ele era um bebê muito fofinho. A cara da mãe. Era a cara dela. As irmãs de Kim torcem para que ela deixe a vida desregrada para trás. Mas a alegria dura pouco. Depois que o bebê nasceu, eu não sei o que aconteceu. Ela teve uma recaída. A Kim não conseguia trabalhar porque ela sempre perdia o emprego. Ela ficou apavorada. Ela começou a dançar num bar. Eu dizia para ela, por favor, não faça isso. Se precisar de dinheiro, eu ajudo. Mas ela começou a ir. Ela começou a ir trabalhar na rua. Ela ia para a rua, sabe, para vender o seu corpo. Eu morria de medo. Na vitimologia, a gente analisa graus de ameaça. O grau de ameaça da Kim era alto por causa do seu estilo de vida. E, por conta disso, o corpo da Kim estava me dizendo que a morte não havia sido um simples atropelamento. E eu precisava entender a história em detalhes. O meu estudo começa de fora para dentro. Nós checamos as lesões externas. E depois vamos mais a fundo para ver o que houve dentro do corpo. Graham examina a segunda maior ferida na parte externa do corpo. Vamos preparar a cabeça para o exame. Nós vimos uma ferida no topo da cabeça indo para trás. Era uma ferida grande, uma espécie de esfolado compatível com um impacto numa superfície plana. É possível que isso tenha acontecido quando ela bateu no asfalto, ou talvez num pedaço do carro. Dá uma olhada nisso.
uma laceração, uma lesão de arraste com 20 centímetros de comprimento. Estão vendo como as bordas da ferida estão vermelhas por toda a volta? Isso mostra a forma do objeto que bateu nela. Eu achei que o objeto que bateu nela e causou a laceração era provavelmente redondo, porque a vermelhidão observada em todo o perímetro da ferida tinha uma forma convexa. Dá pra dizer que havia um objeto redondo no carro? Não dá. Vamos tirar o couro cabeludo para ver o que mais encontramos. A equipe encontra escoriações. 2,5 centímetros cada. O que nós vimos foram feridas do lado direito da cabeça que eram iguais às lesões encontradas no lado esquerdo do corpo. Um atropelamento é unidirecional. Ali havia várias direções. Nada era compatível com um atropelamento. Na verdade, parecia mais um ataque realizado com uma arma. Naquele caso, um objeto fino e redondo. A Kim estava tentando me contar que não havia sido só um acidente. A gente precisava ir mais fundo. Vamos olhar o pescoço. Um estrangulamento com as mãos teria causado hemorragia no pescoço. Quando examina a parte interna do pescoço de Kim, Graham descobre a causa da morte. Houve hemorragia mesmo. Compatível com o estrangulamento. As feridas da Kim mostraram que não foi omissão de socorro. Foi homicídio. No porta... Graham ainda não sabe explicar as escoriações causadas pelo asfalto. Será que ela foi atropelada depois de ser espancada e estrangulada? Eu não sei dizer ainda. Eu ainda precisava entender como ela havia ido parar no meio da rua. Eu acredito que em algum momento um automóvel foi envolvido no crime. Enquanto Graham continua com os exames, os investigadores procuram por uma pessoa que possa ter visto um automóvel suspeito perto do horário do homicídio. E, por sorte, encontram uma testemunha. No dia seguinte, recebemos um telefonema de outra delegacia com uma pista. Um policial que trabalhava na jurisdição vizinha observou um carro num lava-rápido. O policial passou pelo lava-rápido e resolveu estacionar para averiguar. Mas o carro já tinha ido embora. Foi depois da meia-noite, um horário bem estranho para lavar um carro. A polícia suspeita que o assassino de Kim tenha lavado o carro para eliminar evidências. Nós fomos dar uma olhada no lava-rápido para observar visualmente e procurar algum indício que pudesse ajudar na nossa investigação. Ei, olha só isso. Tem um farol quebrado. E o cartão do seguro de uma tal de Larissa Mannering. A descoberta seguinte choca ainda mais os investigadores. O mais interessante que nós encontramos foi uma chave de roda com um resíduo que parecia sangue. A polícia acredita que Kim corria perigo por causa de seu estilo de vida. Os investigadores estavam interessados em descobrir a ligação com a Larissa Mannering. Esse cartão de seguro aqui é seu? Os investigadores encontram Larissa quando ela está prestes a sair de carro do trabalho. Onde estava isso? Lava Rápido Speed. A senhora já ouviu falar nele? Já. Estive lá ontem. A polícia foi procurar indícios. Foi procurar vestígios de sangue ou qualquer dano no carro causado por um atropelamento. Nada no carro. Depois de investigar um pouco, a polícia descobriu que a Larissa Mannering não tinha nada a ver com o crime. Ainda sofrendo com a dor da perda, parentes e amigos ficam consternados ao saber como Kim havia morrido. Não foi um simples acidente. Ela foi brutalmente assassinada. Queria saber quem fez isso. Eu só queria justiça. É muito duro. A gente não supera nunca.
Uma pessoa que a gente ama fica no nosso coração. Ela era minha irmã caçula. Nossa caçulinha. E se foi? Enquanto a família permanece em luto, Graham tenta associar as feridas a uma arma. Os investigadores encontraram uma chave de roda. As feridas da Kim me mostraram que ela havia sido atingida por um objeto longo e redondo. Eu não encontrei nenhum vestígio de sangue. Alguém deve ter limpado a arma. Essas são as fotos das lesões na nuca. Se a gente posicionar a chave de roda assim... Quando nós comparamos a chave de roda com as lesões na cabeça da Kim, tudo se encaixou. Sem indícios de sangue, Graham não pode afirmar que a chave de roda é a arma do crime. Então, precisa procurar mais pistas nas feridas de Kim. Mostra a lesão perfurante na bochecha. Talvez o lado reto da chave de roda tivesse causado a ferida na bochecha. A perfuração tem o mesmo tamanho da ponta da ferramenta. Eu tinha a convicção de que a Kim havia sido espancada com aquela chave de roda. Usando os indícios que eu já possuía, eu montei o perfil do assassino da Kim. A profundidade do trauma no pescoço me indicava que o criminoso era muito forte. Ele deu vários golpes com a chave de roda. Ele a estrangulou com tanta força que os músculos internos da Kim estavam feridos e com hemorragia. Por isso eu concluí que o criminoso queria que a Kim sofresse. Com a nova informação, os investigadores decidem falar com as pessoas mais próximas de Kim. A polícia descobriu que o namorado da Kim era Demetrius Harris. Quando vocês conversaram pela última vez? Foi no dia que ela morreu. Cerca de 7 horas antes da morte da Kim, os dois tinham conversado por telefone. Ela disse que ligaria mais tarde naquela noite, mas ele não recebeu mais nenhum retorno dela. Onde você passou a noite? Eu passei toda a noite aqui. Pena que eu não estava com a Kim. Talvez nada disso tivesse acontecido. E tinha alguém com você? Aisha, dá uma chegadinha aqui. O Demetrius disse que estava com a irmã enquanto o crime ocorria. Passamos a noite aqui. O álibi era verdadeiro. Ele estava com a irmã bem no horário do homicídio. Você sabe de alguém que tenha se encontrado com ela no dia? Ela era muito próxima de uma moça chamada Kendra Dawkins. Liguem pra gente se lembrarem de alguma coisa. Pode deixar. Obrigado. Obrigado a você. O ataque contra Kim foi de fundo passional. Eu senti que o criminoso era uma pessoa que não controlava a sua própria raiva e que tinha hostilidade em relação às mulheres. E isso não batia com Demetrius Harris. Os investigadores vão conversar com a amiga de Kim, Kendra Dawkins, para saber se ela conhece alguém que estivesse com raiva da vítima. É a Kendra Dawkins? Aqui é o Capitão King, da delegacia de Harrisburg. É sobre a Kim Granison. Você se encontrou com ela no dia da morte? A amiga contou para a polícia que tinha visto a Kim um dia antes. E um homem com uma picape branca estava junto. Oi? E mais algum detalhe? Você conhecia ele? Ela disse que o cara sempre atravessava a cidade para procurar diversão. Ela entrou na picape, o carro saiu e a amiga nunca mais viu a Kim. Seja qual for o motivo, entrar no carro de um estranho é muito perigoso. E provavelmente a Kim entrou naquela picape sem desconfiar que aquele poderia ser um erro fatal. O legista Graham Hattrick acredita que o assassino de Kim Granison queria fazê-la sofrer. Por isso, quando os investigadores descobrem que ela foi vista com um homem na véspera do crime, Graham fica desconfiado. Entre aí. Às vezes, quando um homem procura uma mulher para sexo, ele tem uma fantasia de
vai ser. E se a fantasia não se realiza, ele pode sentir raiva. E talvez isso tivesse acontecido com a Kim. A polícia conversou com várias pessoas que frequentavam a região e encontrou alguém dizendo que o motorista daquele automóvel podia ser o Ronald Bixby. A amiga da Kim disse para a polícia que aquele cara sempre frequentava a região e gostava de sair com as prostitutas. O Ronald Bixby se tornou o principal suspeito naquele momento, porque até onde a polícia sabia, ele foi a última pessoa que viu a Kim viva. Kim Grandison. Reconhece? Eu já ouvi esse nome, mas eu não me lembro quem é. Que estranho, porque uma testemunha disse que viu a Kim entrar na sua picape na rua State no dia 10 de junho. Quem disse isso? Isso não vem ao caso. Olha, eu não saí com nenhuma menina naquele dia. As pessoas preferem não contar a verdade por motivos bem variados. Eu não sei do que você está falando. O Ronald Bixby era casado, tinha 2 filhos e um emprego. Eu passei pelo centro e depois eu voltei para casa. E saiu com a Kim no caminho? Dá licença, eu volto daqui a pouco. A polícia perguntou se ele passaria pelo teste do polígrafo para provar que tudo o que estava falando era verdade. A justiça não reconhece os polígrafos em julgamentos, mas eles são confiáveis e ajudam muito nas investigações. Você é casado? Sou. Conhece a Kim Grandison? Mais ou menos. Responda sim ou não. Você conhece a Kim Grandison? Sim, conheço. Você matou a Kim Grandison? Não. O teste do polígrafo indicou que ele estava dizendo a verdade. O que você foi fazer lá? A polícia perguntou qual foi o paradeiro dele depois do encontro que ele teve com a Kim. E ele deu uma descrição detalhada do que tinha feito desde que acordou de manhã até o final da noite. Ele contou para a polícia que esteve em Romney, na Virgínia Ocidental, que passou o dia todo consertando um telhado e que depois voltou a Harrisburg por volta das 6 horas da tarde. Os investigadores conversaram com a família do Ronald e com outras pessoas que confirmaram o álibi dele. O Ronald Bixby não era o assassino. O ataque tinha sido de fundo passional. As lesões que a Kim sofreu foram causadas por alguém que odiava as mulheres. Há algo de muito intrigante nas lesões de Kim. Vamos olhar as mãos e as pernas. Parece que não tem nada para ver. Exatamente. Às vezes, aquilo que a gente não vê é mais importante do que o que a gente vê. O corpo não tinha lesões causadas por um para-choque. E nos atropelamentos, as pernas são quebradas justamente por causa do impacto com o para-choque. E eu não vi isso. Acho que ela não foi atropelada. E como explica as escoriações do lado esquerdo do corpo? Os hematomas e as esfoladuras no corpo da Kim eram muito parecidas com as feridas que um motociclista sofre quando ele cai e desliza o corpo pelo cimento ou pelo asfalto áspero. Esse tipo de esfoladura no corpo da Kim indica que ela caiu no asfalto numa velocidade muito alta. Então o que pode ter sido? Talvez ela estivesse num carro em movimento antes de ter caído na rua. Eu acho que ela estava desacordada ou quase desacordada quando foi empurrada do carro. Porque não havia sinal de que ela tivesse se protegido com as mãos ou com as pernas quando caiu. Isso significa que Kim foi jogada inconsciente de um carro em movimento. Então, era impossível que ela estivesse dirigindo. Eu pensei que deveria haver pelo menos 2 pessoas dentro daquele automóvel. Uma delas seria o motorista. E provavelmente havia alguém ao lado da Kim no banco de trás. Essa pessoa teria aberto a porta e jogado o corpo inconsciente na rua.
A polícia sabe que quanto mais pessoas estão envolvidas em um segredo, maior é a chance do segredo ser quebrado. Quando alguém se envolve com um homicídio, o tempo é essencial. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas pensam no que aconteceu e começam a distorcer os fatos e inventar histórias. Pensando nisso, os investigadores voltam a procurar os amigos de Kim em busca de novas pistas. É como se o investigador fosse um aspirador de pó que suga o máximo possível de informações durante a investigação e depois começa a analisar quais são as informações mais relevantes. Era isso que a polícia estava fazendo. Como não havia um rumo certo a tomar, a ideia era juntar o máximo de informações. E esse tipo de trabalho é a moda antiga. A gente sai para conversar com o máximo possível de pessoas para colher o máximo de depoimentos. Era isso que a polícia estava fazendo. É. Quando vocês conheceram a Kim? Já faz 1 milhão de anos. Conversamos com as amigas da Kim e procuramos alguém que soubesse o que podia ter acontecido. A gente viu aqui no começo da noite. Não sabemos mais nada. É uma pena. Mas, mesmo que tenham alguma informação, as amigas preferem se calar. A polícia sentiu, quando conversou com as amigas da Kim, que elas não confiavam muito nos policiais. Por isso, os investigadores desconfiaram que as informações delas não fossem verdadeiras. Me liga, se lembrar de alguma coisa. A história da Kim só poderia ser revelada se alguém tivesse coragem para quebrar o silêncio e contar tudo o que sabia. Nós ficamos muito preocupados com a falta de informações. Todos nós, mas não desistimos. Não desanimamos. Só que bateu um medo. Com o passar do tempo, eu e minhas irmãs duvidamos que a polícia fosse resolver o caso. Por isso, a família de Kim decide tomar as rédeas da situação e pede socorro à comunidade. Eu fui à televisão e disse: todos vocês conhecem a minha irmã Kim Granison. Se por acaso alguém tiver algum tipo de informação, por favor, nos procure e conte o que pode ter acontecido. As semanas se passam e não há nada de novo, até que sai o resultado dos exames das amostras coletadas na cena do crime. A gente esperava ter encontrado o sangue do assassino. O resultado dos exames. Mas todo o sangue era de uma pessoa só, da Kim. Graham não teve a sorte de encontrar o sangue do suspeito, mas o resultado do teste revela uma informação intrigante. Deu positivo para cocaína. Era bem possível que ela estivesse se drogando com a pessoa que a matou. Às vezes, a cocaína causa crises de histeria. Se uma pessoa já tem um problema com violência, ao consumir cocaína, pode atingir rapidamente um estado de descontrole emocional. Será que foi isso que motivou uma agressão tão brutal? É bom investigar. O criminoso era uma pessoa muito violenta. E, provavelmente, a violência se intensificou com o uso da cocaína. O cara era uma ameaça à sociedade. Você nunca esquece os casos sem solução. E você observa todos os casos que vão aparecendo por um bom tempo, procurando algum tipo de elo com o caso não solucionado. Após 2 anos, o mistério da morte de Kim Granison está quase esquecido. Até que o detetive Kevin Duffin assume o caso. E ele conhecia a vítima. Eu me lembrava da Kim dos tempos do colégio, por isso que o homicídio mexeu tanto comigo. A Kim sempre tinha sido uma pessoa divertida, que fazia muitas brincadeiras na escola e nunca falava nada de negativo. E ela tinha morrido por causa de alguém. Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. A persistência do detetive dá resultados. Foi perto do dia da independência, em 1996. O capitão veio falar com a gente sobre um homicídio em Ivy Lane. O nome da vítima era Stephanie Gray Brown. Eu cuido disso. Obrigado. A Stephanie Brown tinha sido espancada e estrangulada pelo mesmo método usado com a Kim. E ela também tinha cocaína no organismo.
O investigador Duffy notou mais uma coisa em comum entre a Kim e a Stephanie. Era a pessoa que a Stephanie Brown estava namorando. Uma briga que começa... 3 anos após a morte de Kim Granison, a investigação é retomada após o homicídio de outra mulher. Nós notamos pontos em comum entre a Kim e a Stephanie. As duas foram espancadas e estranguladas. E namoraram o mesmo homem. O detetive Duffin volta a procurar os conhecidos de Kim e descobre que uma amiga, Marina, está presa por causa de narcóticos. Talvez o passar do tempo e as novas circunstâncias a tornem mais cooperativa. Muita coisa mudou de lá pra cá. Pode me contar o que aconteceu na noite da morte da Kim? Eu juro pela minha própria vida. Eu me senti culpada, mas estava com medo. Medo do quê? Do Barry. A Sally e eu estávamos com o Barry. E com um outro amigo nosso, Lee Wings, fazendo uma festinha. O Barry Kirkland tinha se envolvido com as 2 mulheres assassinadas. Ele era criminoso e usuário de drogas, com vários antecedentes de violência. Barry Kirkland está preso por ter esfaqueado sua namorada grávida. Ele se tornou o nosso principal suspeito. Eram 3 mulheres, 2 morreram, uma foi esfaqueada. E o Barry tinha ligações com todas elas. A Marina contou que o Barry ficou com raiva porque a Kim estava se afastando e foi atrás dela. Olha só, eu conheço esse carro aí. A Marina e a Sally ajudaram o Barry a achar a Quero Kim. entrar na farra Olha quem também. chegou. A Kim hesitou quando viu que o Barry estava no carro com as amigas dela, mas como as amigas estavam lá, ela achou que não ia ter problema. Eu acho que ela precisa entrar na nossa viagem. Chega aí, Kim. Quer um pouquinho? Relaxa, tá gostoso aqui, não tá? Né, gente? No começo, todo mundo estava relaxando e se divertindo. Mas o humor do Barry mudou de uma hora para outra. Ela não é linda, gente. Relaxa. E, de repente, ele estourou. Por que você anda me evitando, p***? Eu não tô evitando você. Tá me chamando de mentiroso, é? Não, eu hein? juro, É Barry. isso? Cadê o cafetão? Me chamou de mentiroso! Qualquer sentimento de raiva ficaria ainda mais intenso por causa das drogas. Agora você vai ver! Quando a Kim terminou o namoro, ele não conseguiu aceitar e queria que ela voltasse viva ou morta. Eu acredito que a Kim foi golpeada pela chave de roda e estrangulada até perder os sentidos. Eu não minto! E depois, ela foi jogada do carro. Alguma piranha quer falar alguma coisa? Não. Não. Então bico calado. A gente promete que não vai falar nada pra ninguém. Depois que a Kim foi jogada do carro, o Barry mandou o Lee ir para o lava-rápido. Ali, eles lavaram o carro, limparam a chave de roda e foram embora. Eu fiquei super arrependida. Não sabia que o Barry ia fazer isso. A história batia com todos os indícios que nós vimos no corpo da Kim. O ataque com a chave de roda era compatível com as feridas na cabeça. O estrangulamento era compatível com a hemorragia nos olhos. As marcas da queda eram compatíveis com as de um corpo jogado de um carro que estivesse em movimento. E ela havia consumido cocaína. Juntando todas as peças, já era possível incriminar o assassino. Depois do depoimento que eu ouvi, eu já podia ir atrás do Barry. Ô, Barry. Tem uma pessoa disposta a testemunhar que você matou a Kim Granison. Não me surpreende. Mas eu não vou falar nada. Ele nunca negou o crime.
Nunca admitiu, mas também nunca negou. Barry Kirkland é preso pelo homicídio de Kim Granison e deixa na sua cela os sinais de uma alma perturbada. Ele tinha uma Bíblia, e a Bíblia tinha versos sublinhados com conteúdo negativo sobre as mulheres. Ele via as namoradas como posses, como objetos que davam para ele mesmo valor. E isso no lugar de valores internos. Isso e a cocaína foram uma mistura brutal que selou a morte da Kim. Em agosto de 2000, Barry Kirkland é julgado pelo assassinato de Kim Granison. Após apenas um dia de deliberação, os jurados o declaram culpado por homicídio em primeiro grau. Parecia que o Barry não estava nem aí. Ele não se abalou no julgamento. Eu acho que ele tem um coração de gelo e não liga pra nada no mundo. Acho que ele recebeu o que merecia. Ele tirou a minha irmã de mim, uma mulher doce, que sempre ajudava todo mundo. Eu penso no filho dela. É um garoto que sofre porque perdeu a mãe. O que mais me dói é ter perdido uma irmã que eu... nunca mais vou ver. Eu gostava da minha tia. Ela tinha problemas, mas era boa pessoa. Ela me fazia rir. Era uma alegria contagiante. Eu acho que ela está no céu com a minha mãe. Eu imagino que ela está sorrindo para mim e para minhas irmãs. A Kim contou sua história através das lesões no corpo. E eu acho que a família se sente mais tranquila, porque a pessoa que cometeu esse crime horrível está atrás das grades. Ele não pode mais machucar ninguém.